o que o Sartre fala, ele diz assim, na verdade ele fala que a filosofia a filosofia é o horizonte, a filosofia ou melhor, o marxismo é o horizonte filosófico do nosso tempo, né? É a filosofia do nosso tempo, então. O Sartre, quando diz isso, ele tá querendo dizer que a filosofia, o que nós chamamos de filosofia verdadeiramente, é aquilo que está diretamente relacionado ao processo de constituição da realidade, né? São os sentidos mais profundos que a racionalidade pode extrair das energias, né, de constituição do real. Muito influenciado por Hegel, né, obviamente, mas o que ele quer dizer é que a filosofia, ela teve, da modernidade para cá, teve poucos momentos assim que isso de fato aconteceu, né? Então ele tenta fazer uma classificação, eu diria assim, que ele sobe bastante o sarrafo assim para classificar o que é um filósofo. Ele vai dizer, da modernidade para cá nós tivemos basicamente 5 filósofos, né? Ele vai dizer Descartes e Locke, que souberam colher, né, e ao mesmo tempo fornecer a explicação para a formação da burguesia comercial, né? Ele fala que a filosofia também está sempre relacionada à ascensão de uma classe específica, classe social. Depois você tem Kant e Hegel, que são os autores que estão pensando na formação da burguesia industrial, e por fim o Marx, né, que está fazendo uma crítica, iluminando os momentos anteriores e está mostrando as contradições da sociedade burguesa. Aí ele vai dizer, aí ele vai falar dos existencialistas, né? Ele fala de Kierkegaard, né? O Kierkegaard se constitui para falar contra o Hegel, né? Ele fala, mas perto do Hegel nem parece um filósofo, né? Ele vai falar, é um ideólogo, polêmico que ele diz, mas a grande questão é que ele fala do marxismo porque ele diz, o marxismo é ao mesmo tempo que forneceu as explicações mais, que mais diretamente nos colocam perto do funcionamento da totalidade social, com todas as contradições que possa ter, e com todas as várias interpretações. O marxismo também, ele ao mesmo tempo, ele nos aponta a possibilidade de um horizonte renovado. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele diz que toda tentativa de superar Marx acaba no antimarxismo, né? Mas ele não fala por causa da excelência do Marx, ele fala porque a sociedade tal sobre a qual o Marx construiu a sua filosofia, né? E aí a proposta dele de juntar o existencialismo e o marxismo, porque ele diz que o marxismo se perdeu no automatismo, se perdeu numa ortodoxia, né, se podemos dizer isso, que acabou engessando o potencial crítico mais radical que o marxismo tinha. Então ele disse que era necessário então voltar para o ato individual, para o ato concreto, ou seja, o marxismo ele se idealizou, ele se tornou uma filosofia do idealismo, sendo que era necessário, portanto, por enquanto, apostar nesse território encravado no coração do marxismo, palavras dele, que é o existencialismo, né, que depois ia se dissolver à medida que o marxismo retornasse às suas origens, né. Então, uma das passagens dele no texto, eu acho o seguinte, eu acho que hoje você tem toda uma série de autores, inclusive por conta da crise, que estão retornando a Marx, alguns autores que antes que nós achamos que estavam esquecidos, né. Tem muita gente hoje no campo do direito, eu falo disso, o grupo do professor Alisson Mascaro, e tem retomado algumas leituras fundamentais sobre o panorama brasileiro, tem gerado uma série de discussões importantes, resgatando pensadores como Althusser, Gramsci, Lukács, enfim, Pachucanes, pensadores que estavam absolutamente esquecidos, né, ou quase esquecidos, né, não absolutamente. O professor Márcio Naves, né, que eu acho que é importante falar dele, o Celso Cachura. Então você tem uma série de Camilo Caldas, que estuda um autor importante chamado Joachim Hirsch, né, que na minha concepção é um dos maiores teóricos do Estado hoje,
enfim. Então vejo que o marxismo ele ainda é capaz de nos orientar a compreensão de certos aspectos fundamentais do mundo hoje. As teorias da crise, né? Quem leu o livro 3 do Capital e vê o que está acontecendo hoje tem a impressão de que Marx estava vendo exatamente o que significa viver no mundo como a gente vive hoje. Então eu acho que é uma filosofia que é um pensamento, é uma teoria, né? Uma teoria da história, que ainda carrega um potencial muito grande enquanto um potencial de revelação, né, das coisas do mundo, e também resgatando que a filosofia tem os dois elementos fundamentais, na minha concepção, que é a tradição e a crítica, filosofia como tradição e a filosofia como crítica, que ela fornece ainda explicações fundamentais para que nós possamos construir as armas da crítica e, quem sabe, transformar a realidade. É isso.